Os levitas. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números capítulo 3. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 3. E depois desses pedidos, vamos então compartilhar aqui do versículo 1 até o versículo 4, que diz: Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Portanto, o que nós percebemos aqui nesse primeiro início aqui, né, do tema aqui dos levitas, e essa história vai contar aqui para a gente como que iria ficar a disposição dos levitas ao redor ali do tabernáculo, né? Então, a gente vai perceber aqui que vai haver um recenseamento dos levitas e depois vai ter um resgate dos primogênitos. Portanto, vai contar aqui nessa primeira parte aqui a respeito dessa situação aqui do Arão e os seus descendentes, depois dos descendentes dos levitas, né, que são ali então os filhos de Levi, que eram Gerson, Coate e Merari. E aí a gente vai voltar um pouco ali em Êxodo capítulo 6 para a gente ver aí qual que é a origem então aí de Moisés e Arão. E depois vai falar a respeito do resgate dos primogênitos. Por quê? Porque lá no versículo 39 vai tratar então que os descendentes dos levitas eram 22.000, mas o Senhor falou que o primeiro filho de cada um seria dele. E ele vai fazer então essa substituição, ao invés de pegar o primeiro filho de cada um dos descendentes de Israel, ele iria substituir pelo número de levitas e na diferença, portanto, iria ocorrer então aí esse acerto de contas. Então, o número dos levitas são 22.000, que está falando aí no versículo 39. Depois, lá no versículo 43, vai falar que o número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. E aí ele vai tratar dessa diferença aí, né? A partir do versículo 46, ele vai falar: para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas, que excedem o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata como base do peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Portanto, esses 273, né, então os levitas eram 22.000 e os primeiros filhos do povo de Israel são 22.273, então teve essa diferença de 273. Essas pessoas, essas 273 pessoas, deveriam ser resgatadas a partir então da prata, que é algo que aconteceu. Então, esse povo tinha que dar ali ainda, trazer para Deus
essa oferta de resgate desse excedente de 273 filhos. Então houve o resgate ali, e aí então agora, a partir de agora, Deus fala: os levitas são meus e vocês podem ficar com, as outras tribos podem ficar com seus primeiros filhos. Então isso é o que vai tratar aqui o livro de Números, aqui no capítulo 3. Eu preciso recordar então, como falamos aqui, que se a gente voltar lá no capítulo 6 de Êxodo, vai falar lá no versículo 16: estes são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Depois, lá no versículo 18, vai falar: os filhos de Coate. Então Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Então agora ele vai tratar dos descendentes de Coate, foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. E aí depois, aqui no versículo 20, vai falar: Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Portanto, Arão e Moisés, Moisés é o mais novo, então Arão 3 anos mais velho aí do que Moisés. Arão e Moisés são filhos de Anrão. Anrão é filho, então, de Coate e Coate de Levi. Então, da geração de Levi, que é a primeira dos filhos de Israel, a primeira geração é Levi, a segunda geração é Coate, a terceira geração é Anrão, a quarta geração é Arão e Moisés. As tribos não, desculpa, os levitas, eles vão ter papéis diferentes. Portanto, como a gente viu aqui do versículo 1 até o versículo 4, que Arão perdeu 2 filhos, o sacerdócio foi dado para Arão e os seus descendentes. Ele perdeu 2 filhos, então durante a vida dele, ele só teve 2 filhos para auxiliá-lo nesse serviço de sacerdote, que era Eleazar e Itamar. Então, os sacerdotes têm que ser necessariamente descendentes de Arão, não de Moisés, mas de Arão. Moisés é o sacerdote, é um sacerdote, não é verdade? Ele é um profeta, nele você encontra vários adjetivos, né, com relação a esse intermediário entre o povo e Deus. Então Moisés é que é o intermediário, mas isso é passado, esse sacerdócio, para Arão. E os outros descendentes de Levi, dos 3 filhos de Levi, com exceção de Arão, eles serviam ali, então, no tabernáculo. E a função de cada um deles, você vai ver aí no versículo 21 até o versículo 26, dos descendentes de Gerson, qual que era a função deles e aonde eles se localizavam em torno ali do tabernáculo. Depois do versículo 27 até o versículo 32, vai falar dos descendentes de Coate. Lembre-se que Arão e Moisés, a descendência de Arão e Moisés estão excluídos desse descendente de Coate, então são os outros descendentes de Coate, porque Arão é sacerdote. E depois, do versículo 33 até o versículo 37, vai falar dos descendentes de Merari. Então, como é que vai ficar a distribuição? Tabernáculo, como nós tratamos ontem, no estudo de ontem, do estudo capítulo 2, o tabernáculo ficava no centro do povo, no meio do povo. E aí, quem ficava ao redor do tabernáculo eram os levitas. Então, a descendência de Gerson, os descendentes de Gerson ficavam a oeste,
os descendentes de Coate ficavam ao sul, os descendentes de Merari ficavam a leste, e Moisés, Arão e os dois filhos de Arão, Eleazar e Itamar, ficavam ao norte. E as 12 tribos ficavam ao redor, então, dos levitas. E por que os levitas ficavam entre dos descendentes de Israel? Por que os levitas ficavam em torno do tabernáculo e o povo de Israel ficava em torno dos levitas, como nós tratamos no estudo de ontem? Porque os levitas, eles tinham esse dever de se santificar, de fazerem sacrifício o tempo inteiro. Nós tratamos isso, falamos a respeito disso, tanto em Levítico, no estudo do livro de Levítico, quanto tratamos um pouco também a respeito desses sacrifícios com relação ao livro de Êxodo. Em Levítico nós aprofundamos, no Êxodo teve essa introdução desse tema. Então, o que acontece? O Senhor falava direto com Moisés, e o intermediário que existia entre Moisés e o povo geralmente era Arão. Então, quem recebia as ordens de Deus era Moisés. Moisés transmitia essas ordens para Arão, e Arão tinha o dever de ensinar, então, os outros levitas e o povo. Por isso que ele era o sacerdote. Ele era esse intermediário entre Deus e Moisés e o povo. Então ele aprendia com Moisés, transmitia para o povo. Era essa a função dele. Então ele tinha que ensinar o povo levita, os descendentes de Levi, a serem santos, a como que eles iriam se relacionar a partir de Deus, qual que era a postura deles, como é que eles se santificavam, porque sem santidade ninguém vê o Senhor, e nós já citamos isso aí lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A gente viu no capítulo 10 de Levítico a morte de Nadab e Abiú. Portanto, Arão, ele foi ensinado pela experiência de como que deveria se portar para que não houvesse consequências piores para os levitas. Então os levitas tinham uma função que era cuidar do tabernáculo, dos utensílios, então de montar, desmontar, carregar. Essa parte era toda com os levitas. Só quem fazia sacrifício eram os sacerdotes. Então a parte dos sacrifícios ficavam com os sacerdotes, e o texto vai falar aqui no capítulo 3 que durante toda a vida de Arão, os únicos que o ajudaram foram os seus dois filhos, Eleazar e Itamar, porque Nadab e Abiú, eles já haviam falecido. O que nós aprendemos com esse texto é o que diz aqui o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 17, ele fala: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então o autor de Hebreus está falando então para os crentes como que eles devem se portar com relação às autoridades. E entenda que essa autoridade deve ser tratada dessa forma, como está falando aqui em Hebreus capítulo 13, o texto não fala, mas eu trago essa condição. Ele tem essa função, o líder tem essa função de educar, e ele vai nos educar, os líderes irão nos educar com a palavra de Deus. Então, se não houver a exposição da palavra, a explicação da palavra, a orientação através da palavra, de uma interpretação correta da palavra, então não tem como nós nos submetermos a tais lideranças. Não é só porque ele foi instituído um líder que nós vamos obedecer às cegas. A regra e a base é a Bíblia. A Bíblia
é a nossa regra de fé e prática. Portanto, diante das circunstâncias, das interpretações bíblicas dos líderes, nós devemos nos sujeitar sim à nossa liderança. Agora, se não houver base bíblica, se houver um texto descontextualizado, nós precisamos rever e conversar com os nossos líderes. Mas nós devemos ter esse princípio de nos sujeitarmos aos nossos líderes. Esse é o princípio que é estabelecido aqui em Números. Mas entenda, tudo aquilo que Deus ensina e fala para Moisés, ele repassa para Arão e Arão tem que repassar para os levitas e para o povo. Portanto, cobra-se de um líder que ele tenha um conhecimento da palavra, que é o que Paulo vai falar a respeito disso para Timóteo, que tem que manusear bem a palavra. E aí você pode ler lá, então, em 1 Timóteo, essas orientações que Paulo vai trazer, tanto para Timóteo quanto para os presbíteros e também para os diáconos. Você vai ver esse tipo de orientação principalmente em 1 Timóteo, mas em Tito, Paulo também aborda esse tema. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós devemos nos sujeitar a essa liderança que se sujeita à palavra do Senhor. E a minha pergunta é: quanto você tem conhecido da palavra do Senhor para entender qual que é o seu papel diante da liderança da igreja? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.